começando aqui a primeira aula do curso de Illustrator. Então eu já vou aqui jogar a tela inicial do Illustrator. Então essa tela, quando a gente abre o Illustrator, eu coloquei uma instalação do zero. E se você acabou de instalar agora também, você vai ver as mesmas coisas. Se você já mexeu no Illustrator e ele estiver meio bagunçadinho, a gente consegue zerar tudo, colocar tudo para a gente funcionar igual e todo mundo ver a mesma tela o tempo inteiro, tá? Então essa é a tela inicial. Eu vou começar aqui clicando no criar novo. Eu estou usando o Illustrator no Mac, tá? Mas não tem problema nenhum se você estiver usando o Windows. As teclas de atalho eu vou falar as duas, tanto para Mac quanto para Windows, usa igualzinho, tá? A única diferença é que muda aqui, tem essa miniaturazinha do teclado aqui, ó. Eu vou deixar essa miniatura justamente para guiar vocês. Então quem usar no Mac, normalmente a tecla Command e a Ctrl no Windows fazem a mesma função, tá? Então quando for Command alguma coisa Mac, para Windows seria Ctrl alguma coisa, tá? Então não tem, essa é a única diferença. O Ctrl do Windows é o Command do Mac. Então, quando eu apertar aqui, vai piscar para vocês como está piscando agora. Command significa que no Windows é Ctrl, tá bom? Bom, eu cliquei aqui no criar novo. Eu tenho aqui alguns modelos pré-definidos de papel, tela e tudo mais. Eu vou começar com uma coisa bem simples, para não complicar. Essa primeira aula, lembra que eu falei, é do zero. Então a gente vai pegar os conceitos bem do zero mesmo, bem simples para quem está começando. E vamos avançando gradualmente, aula após aula, tá? Então é uma coisa muito simples, eu vou vir aqui em impressão, vou selecionar uma folha tamanho A4 e a única coisa que eu vou configurar de tudo aqui é se vai ser horizontal ou vertical, retrato ou paisagem, tá? E a unidade de medida aqui, se tiver em outra qualquer, eu coloco em centímetro ou milímetro, depende de como você pensa melhor quando você está trabalhando com impressão. Eu penso melhor em centímetro, mas tem gente que prefere pensar em milímetro, tá bom? Vou clicar aqui, ó, vou clicar em criar agora, não vou mexer mais nada, sangria, nada disso aqui, depois a gente volta nessa tela, explica com calma. Eu vou clicar em criar e aí o meu primeiro documento do Illustrator está disponível para você aí. Quando eu abro a tela do Illustrator, ele já joga isso aqui de cara, e a sua tela do Illustrator pode ser que abriu uma outra coisa completamente distinta, e agora chegou a hora da gente zerar todas as telas de Illustrator de todos os alunos para que a gente possa ver a mesma coisa, tá? É muito importante que a gente tente atualizar e usar o Illustrator na versão mais nova, tá? Então hoje, antes de começar a aula, eu atualizei, eu estou usando o que tem de mais recente do Illustrator aí pra gente. Então se você puder fazer isso no seu, melhor ainda. Mas eu vou usar nessa primeira aula, principalmente, e nas 2 ou 3 seguintes, isso funciona para qualquer versão. O que a gente vai ver aqui é o básico do Illustrator, então vai funcionar legal para todas as versões, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer antes de mexer em qualquer coisa, antes de ensinar qualquer ferramenta, no menu janela, eu tenho aqui espaço de trabalho e eu vou habilitar o espaço clássicos essenciais. O que é o espaço de trabalho? Justamente as ferramentas que estão disponíveis para a gente mexer. E eu vou mexer o layout das ferramentas, o layout clássico dos essenciais, que é o básico do Illustrator. Isso aí vai ajudar muito se tiver alguém com a tela do Illustrator meio atrasada, né, usando o Illustrator em versões antigas, vai ajudar todo mundo a ver mais ou menos a mesma coisa, tá? E eu particularmente gosto de usar a tela mais antiga do Illustrator também, porque eu gosto da forma como se dispõe. Então aqui janela, espaço de trabalho, clássicos essenciais. E para garantir que todo mundo está vendo a mesma coisa, antes de começar a usar eu ainda posso resetar o clássicos essenciais, porque vai que alguém aí mexeu no seu clássicos essenciais e salvou essa configuração por cima, então posso resetar voltando aqui em janela, espaço de trabalho, redefinir clássicos essenciais. Então isso aqui ele vai zerar mesmo tudo e começar do zero. Se você fizer essas duas etapas, o seu Illustrator vai estar igualzinho ao meu. Eu gosto de configurar desse jeito. O que eu tenho aqui? Eu tenho a barrinha aqui no menu janela, eu consigo ver tudo que está visível aqui, fica no menu janela. Então eu tenho aqui a barra de controle, ok? Tá aqui, ó. Controle é essa barrinha que fica aqui. Ela que eu começo a configurar alguma coisa antes de trabalhar. E eu tenho também aqui propriedades. Eu não gosto de visualizar propriedades logo de cara, não. Eu gosto de deixar ela escondida aqui. Eu escondo inclusive nessa setinha. E tem aqui a barra de ferramentas, que eu posso trabalhar com ela mais reta ou ela em dobro. Então essas setinhas aqui me ajudam a visualizar o que eu quero fazer ou não. Então eu gosto de trabalhar com todas essas guias abertas. Então eu expando ela aqui nas setas. Eu trabalho com a cor, com as amostras, com aparência e com camadas. As ferramentas eu gosto de trabalhar em dobro também. E propriedades, de vez em quando eu venho aqui
então eu deixo ela escondidinha. Uma coisa legal de paletas, ó, você vê todas que estão habilitadas aqui estão visíveis aqui. Uma coisa legal de paleta é que ela tem do lado do nome uma setinha para você configurar a paleta. Então, por exemplo, a paleta cor, se eu clico nessa setinha aqui, eu escondo, se eu clico de novo, ele mostra uma visualização, se eu clico de novo, ele mostra outra. Então eu gosto de trabalhar nessa visualização aqui, onde eu vejo a composição da cor que eu vou pintar. Então eu vou pintar alguma coisa, eu gosto de estar vendo isso aqui. Paleta cor e amostras deixa sempre visível, a gente vai usar bastante isso aqui, é uma coisa muito legal do Illustrator trabalhar com essas duas paletas em conjunto, certo? Por curiosidade, meu documento está CMYK, mas eu tenho aqui, ó, arquivo, modo de cor do documento, CMYK ou RGB, tá? O que raio é isso? Para quem já trabalha com impressão, você já tem uma noção mais ou menos do que é CMYK e RGB, quando você usa para um, quando usa para outro, mas se você está começando do zero, você pode ter muita dúvida e não saber distinguir quando usar um modo de cor ou outro. Não se preocupa com isso, eu não vou gastar o tempo do curso explicando a diferença de CMYK e RGB, porque tem lá no site do impressor diversos artigos que explicam a diferença entre esses modos. A grosso modo, para não deixar tão pesado a informação de o que é CMYK e RGB, basicamente é que quando eu estou fazendo CMYK são cores que eu crio misturando ciano, magenta, amarelo e preto. Isso normalmente se usa para impressão. Eu digo normalmente porque pode usar RGB também para impressão, tá? Quando eu coloco RGB, são para criar artes para, por exemplo, um post do Instagram, uma capa do Facebook, coisas para ser visualizada em monitor ou para impressão digital. Uma coisa diferente do Corel, o Corel eu posso ter dois quadrados, por exemplo, um com a cor RGB, um com a cor CMYK. No Illustrator não, ou eu tenho tudo CMYK ou eu tenho tudo RGB. Eu acho legal porque ele não deixa você misturar cores e de repente você tem uma cor ali, um vermelho que funciona para impressão e depois você tem um verde muito limão que não funciona e o cliente está visualizando aquilo achando que é isso que vai sair na impressão e não vai. Então por enquanto eu vou deixar CMYK mesmo, depois a gente entra nesse detalhe. Bom, o que a gente vai ver hoje? Como navegar num documento do Illustrator e como criar as ferramentas básicas, os preenchimentos básicos. Isso vai ser a primeira aula, não adianta a gente também fazer uma aula muito longa, entupir de informação, né? A gente vai aos pouquinhos, vai estudando, a gente sabe que hoje em dia o tempo é curto, né? Você não consegue parar muito tempo, se dedicar. Lembra lá no começo que eu coloquei um arquivo A4 para começar, né? Vertical, horizontal. Então essa folha A4 está aqui. Eu vou apertar Command 0 ou Ctrl 0 para quem está no Windows. Que aí o Ctrl 0 ele ajusta toda a folha na tela. Para quem gosta de usar menu, seria o ajustar prancheta à janela, certo? Esse item aqui no menu exibir. É muito importante você usar a tecla de atalho, Command 0 para quem tem Mac, Ctrl 0 para quem tem Windows. Então eu estou vendo aí toda a folha A4, se eu fosse fazer um desenho, eu iria criar dentro dessa área, ele chama de prancheta uma folha, tá? Se eu quiser afastar essa prancheta ou aproximar, dar zoom numa imagem, eu posso usar Ctrl ou Command menos para afastar, Command ou Ctrl mais para aproximar. E sempre o Command ou Ctrl 0 joga tudo na tela. Eu gosto de usar também essa paleta navegador que está no menu janela, é uma paleta muito interessante. Ela joga uma miniatura da folha aqui e eu consigo andar pela folha por essa miniatura, eu consigo aumentar ou diminuir o zoom por aqui também. Então eu tenho aqui menos um, mais um, então também é uma outra forma de você usar o navegador, certo? Eu gosto de usar essa paleta de vez em quando, eu acesso ela. Se eu não quiser usar nem as teclas de atalho e nem o navegador, eu tenho aqui o zoom, ferramenta zoom, eu posso acessar com a tecla Z, então eu dou um clique, ele aumenta, se eu segurar o Alt, ele vira redução de zoom, tá? Clicando normal está aumentando, clicando com Alt, redução de zoom. E do lado a ferramenta mão, que você acessa com a tecla H, tá? Então eu posso apertar simplesmente H, eu consigo me mover pelo documento, tá? Vou jogar a folha mais para cá, mais para lá. Ou então nada disso, se você não quiser usar as ferramentas, nem Z nem H, eu posso fazer, segurar a barra de espaço, ele acessa temporariamente a ferramenta Hand, ou Command barra de espaço, ou Ctrl barra de espaço para quem está em Windows, ele acessa temporariamente a ferramenta Zoom. E o Ctrl 0 é Ctrl 0 mesmo, ou Command 0, ajusta a folha toda. Se você já é um usuário do Photoshop, você vai sentir que essas teclas de atalho também funcionam lá, tá?
Então esse é o legal de você usar o Illustrator para quem também é usuário de Photoshop, porque eles se conversam, né? Então quem já sabe Photoshop já sabe metade do Illustrator e nem se deu conta disso. Então você vai ver que muita coisa que você vai fazer aqui, se você já é usuário de Photoshop, você já faz lá. Tem uma diferença entre dois processos. Eu gosto muito de deixar claro como funciona o processo de criação de alguma coisa. Tem que ter método para fazer o que você quer. Então, se você está criando livremente, se você está criando, por exemplo, um logo, você está simplesmente jogando ideias, você não precisa se limitar a uma folha A4. Você pode deixar a tela do Illustrator livre para você criar, mexer como você quiser. E depois, quando você for finalizar, aí sim você coloca o tamanho de uma capa de Facebook, o tamanho de uma folha 4, de um banner, de uma fachada. Então, quando eu começo a mexer no Illustrator, que eu vou criar algo do zero, tenho que criar um logo para um cliente, eu não gosto de me limitar a uma folha 4. Então o que eu faço é desabilitar essa visualização da folha e deixar o Illustrator livre para mim.